Boa noite a todos. Então com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos para conversarmos sobre ciências, com o professor Ático Chassot. E antes de mais nada, nós queremos esclarecer que na última semana, na última quinta-feira, nós tivemos alguns problemas de ordem técnica, mas que eles foram resolvidos, né? E hoje nós estamos aqui também para compartilhar conhecimento, para ter esse momento propício ao debate. E aquela live que nós não tivemos, que seria a live 3, que foi quinta-feira, ela vai ser reposta próxima quinta-feira. Então, próxima quinta-feira, nós teremos a live 3 também às 19 horas. E para quem perguntou acerca de se tem que se inscrever nessas lives, não é preciso se inscrever. Só que para a certificação, como a gente sempre deixa claro, a pessoa ela tem que ficar atenta com a live, porque depois nós postamos no chat o formulário para a pessoa ela colocar os dados para ser certificada. Então tem que ficar atento com isso quanto à certificação, que nós postamos no chat, mas tudo é devidamente avisado. Então a gente agradece novamente a presença, a participação e uma boa noite. Professora Ana, então, fará a apresentação do professor Chassot. Professora? Boa noite a todos, obrigado pela presença. Vou falar um pouquinho sobre o professor Chassot. O professor Chassot é professor desde março de 1961. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é sua alma mater, pois nesta universidade ele é licenciado em Química, mestre em Educação, doutor em Ciências Humanas e é professor titular aposentado do Instituto de Química. Também nesta universidade, enquanto aluno do ensino médio, o professor trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria. O professor Chassot foi também professor da PUC do Rio Grande do Sul, da UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde coordenou o programa de pós-graduação em educação, da Unila Salle, da URI de Frederico Westphalen e do Centro Universitário Metodista IPA. O professor Chassot tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, em 2002, e foi professor visitante da Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Atualmente, é professor e pesquisador orientador de doutorado da REAMEC, Rede Amazônica Educação em Ciências e Matemática, e professor visitante sênior da Unifespa. Enquanto professor, já esteve para cursos e ou palestras em todos os estados do Brasil e em alguns países. O professor Chassot é autor de cerca de 100 de artigos científicos e de mais de 10 de livros, dos quais 6 ainda se encontram em circulação, e os quais também o professor vai falar um pouquinho no final da palestra. Ademais, o professor Chassot também publica por mais de 13 anos, a cada sexta-feira, em um blog dedicado a fazer alfabetização científica. Professor, muito obrigado pela palestra, seja bem-vindo. Professor Rodney, por favor, então, a apresentação dessas nossas lives, bem como aquela proposta que muitas pessoas estão perguntando sobre o curso mais amplo também de História das Ciências. Uhum. Então, Felipe, boa noite a todas as pessoas. Muita gente já conhecida aqui, que eu estou vendo aqui no chat, aqui já dando boa noite. Essa proposta, né, ela surgiu com o próprio Chassot, foi muito generosamente, promoveu a parceria entre o Instituto Federal do Paraná e a UNEB, unindo os cursos de licenciatura em Química, né, nessa proposta de 4 lives, como ele chamou de tetralogia, para fazer educação em ciências. E
sobre fazer ciência, na última live que a gente fez na última terça-feira, há uma semana atrás, o Chassot falou sobre o Thomas Kuhn e como o Thomas Kuhn dizia que ciência é como montar um quebra-cabeça, mas que ao montar esse quebra-cabeça pode faltar peças ou sobrar peças. E eu quero dizer a vocês que quando eu busco fazer ciência, quando eu tento montar esse quebra-cabeça, até para entender por que falta peça e por que pode sobrar peça, eu costumo convidar o professor Chassot, através de tudo que eu tenho de influência, desde a minha graduação até a minha profissão atual como docente no curso de licenciatura em Química, para mostrar como é que se monta esse quebra-cabeça, para entender como se monta esse quebra-cabeça. Então, é esse o convite que eu sempre faço, através das suas obras, através das conversas que temos, através do que eu aprendi com o professor Chassot. Então, eu sugiro a vocês que, assim como convidar o Thomas Kuhn, pode ter um risco, porque ele fala das peças que faltam e das peças que sobram, eu convido o professor Chassot para ajudar a encontrar essas peças. E eu sugiro a vocês que façam o mesmo. Então, com essa generosidade, que lhe é uma marca, o professor Chassot também nos traz um novo desafio, que é montar um curso de História das Ciências, que será promovido em 7 encontros, nesse formato, com certificação também em parceria do Instituto Federal do Paraná e da UNEB, com um aprofundamento maior em temas, né, podendo ainda em cada live fazer um aprofundamento ainda mais elaborado e mais proveitoso, né, para nós, sobre os principais temas que o professor Chassot aborda. Então, nós vamos divulgar, provavelmente, o início desse curso será ainda esse mês de agosto, né? Mas provavelmente a partir da segunda quinzena. Faremos essa divulgação em todas as redes, né, com os contatos que nós temos, e será mais uma grande oportunidade de contar com o professor Chassot para ajudar a montar esse quebra-cabeça aí do que é fazer ciência, né? Principalmente através da história das ciências. Então, com vocês, o professor Chassot, e tenham todos uma boa live. Eu começo dando uma boa noite a cada um e a cada uma, agradecendo primeiro a apresentação da Ana, as referências feitas pelo Felipe e também pelo meu querido amigo Rodney. Eu tenho um agradecimento muito especial a Elisete, que faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Ela faz uma tradução que a gente se sente pequeno vendo a grandeza do trabalho dela. Parabéns e agradecido. Eu quero agradecer também a cada uma e a cada uma das pessoas que estão hoje, enquanto nós estamos ao mesmo tempo na nossa possibilidade, estamos ao mesmo tempo em Porto Alegre, de onde eu estou falando, o Rodney está em Salvador da Bahia, o Felipe, a Ana e a Elisete estão em Paranavaí, no Paraná. Quer dizer, estamos cada um num local diferente, estamos todos juntos. Bom, aqui então está a inserção desse curso, junto àquilo que o Rodney já explicou, de 5 etapas. Essa que seria hoje a quinta, na verdade é a quarta, porque depois da manhã nós vamos fazer aquela que lamentavelmente perdemos na terça-feira passada. Pode passar. Então, o título da palestra está aí.
a ciência é masculina? É, sim, senhora. Eu estava dizendo que de todas as palestras que eu faço, essa provavelmente é aquela que eu fiz mais vezes. Até porque em 2003, portanto, há 17 anos, eu fiz a primeira vez essa palestra, quando eu ainda era professor na Unicinos, do programa de pós-graduação em educação. Em 2003, apresentei essa palestra, ela foi crescendo, foi melhorando, e, inclusive, se tornou um livro que vocês vão ver hoje como é que ele é composto, e mais ainda, foi aumentando, e devemos dizer que há 17 anos atrás era quase um pioneirismo falar nisso que se fala agora. Se agora já é uma quase ousadia, então era muito mais. Pode passar, Alisson. Então, o título é A Ciência Masculina, e a resposta está na própria capa do livro. É, sim, senhora. E eu gostaria de fazer uma referência aos meus 2 locais de trabalho, muito bem lembrados pela Ana, mas eu me permito repetir porque são desconhecidos para alguns. Eu trabalho na Rede Amazônica de Ensino de Ciências, Educação em Ciências e Matemática, REAMEC, que é um pool de cerca de 30 universidades e institutos federais, que há mais de 7 anos se reuniram para formar doutores em ensino de ciências e doutores em ensino de matemática para a região amazônica. Nessa atividade, cuja meta é formar 220 doutores, eu já contribuí com uma doutora em Parintins, uma doutora em Manaus, um doutor em Barra do Garça, uma doutora em Sinop, e agora tem uma doutoranda em Chapuri, no Acre. Portanto, essa atividade me gratifica muito. Ao lado disso, eu sou professor visitante sênior da Unifesp, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu mesmo, morando em Porto Alegre, a cada mês fico uma semana em Marabá, nessa atividade. Só que a última vez que eu fui esse ano foi em março, e eu não preciso explicar por que eu não fui mais. No ano passado, eu fui 11 vezes de Porto Alegre a Marabá. Bom, então, vamos começar a palestra, e, mais uma vez, eu vou apresentar aquela referência que eu já fiz em falas anteriores, e, portanto, por isso eu vou fazer talvez um pouco mais aligerado, pode passar, a esse prelúdio que aí está. Esse prelúdio é de uma canção escrita no século XIII e escrita por uma pessoa ainda hoje muito importante, São Francisco de Assis. E essa encíclica, essa canção começa Laudato si, o mio Signore, Laudato si, o mio Signore. Pode passar? E a 18 de junho de 2015, sem que muitos de nós nem sequer nos apercebêssemos, houve como um terremoto em uma dita casa comum. E o nome desse terremoto é Laudato si, que é as primeiras 2 palavras daquela canção que nós ouvimos ali. Esse Laudato si, o idioma que está escrito é em úmbrio, ou úbrio, úbrico também, é da Umbria, ou Úmbria, que é uma região do norte da Itália, onde morava São Francisco de Assis, quando, no século XIII, ele fez uma grande modificação na igreja, fazendo uma opção diferente da atual. Pode passar? Essa Laudato si também é o nome da carta do Papa Francisco, que ele publicou em 18 de junho de 2005. Mesmo há 5 anos atrás, o tema é de grande utilidade. E eu sempre trago pelo menos 3 depoimentos a respeito da Laudato si, que eu vou fazê-lo mais uma vez. Primeiro Pode voltar por favor? O primeiro é do Edgar Morin, que diz que Laudato si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Eu acho que não podia ter é o ato número 1, e tem que destacar que nem eu, nem o Morin somos da Igreja do Papa, estamos falando sobre essa encíclica. O Morin é de fé judaica e, portanto, é um admirador. O segundo depoimento é do então secretário da ONU,
que ele diz, o Ban Ki-moon, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Eu acho que só isso é o suficiente para a gente querer saber um pouco da encíclica. Mas tem ainda um depoimento de uma brasileira, da Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Ela diz: a encíclica papal vai direto ao ponto crítico, ao criticar com detalhamentos e de maneira contundente o nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de cada um na humanidade. Não só os católicos, mas questões ambientais e por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Esse é o depoimento dessa brasileira. Por que eu tenho trazido isso? Quando saiu a encíclica, eu me fiz admirador da encíclica, mas depois eu, por muito tempo, não a manuseei. Mas a partir de agosto do ano passado, portanto, há um ano, começou, e eu me incluí entre grandes críticas às políticas ambientais do governo. Então, eu estou citando a encíclica como um antídoto às atuais políticas desse governo. Pode passar? A questão dos agrotóxicos, a questão do desmatamento na Amazônia, particularmente o extrativismo, tirando das terras indígenas grande quantidade de minério e deixando o solo, as águas, a caça, as comidas, todas elas envenenadas, o desmatamento, e dizer que esse governo não está desmatando é uma mentira. Em maio desse ano houve mais desmatamento do que há 10 anos passados. Então, é por isso que eu tenho trazido essa encíclica como um verdadeiro antídoto às atuais políticas bolsonaristas em defesa do planeta. Pode passar. Bom, então vamos à palestra. E eu começo trazendo o Agar. Eu gosto de ler o Agar, quase todos os dias eu leio o Agar, e essa tira aí é muito bonitinha. A Helga, que é a mulher do Agar, falando com a Rony, que é a filha do Agar. O Agar nem fala nessa aqui. Mas a Helga diz para a filha o seguinte: Rony, orgulhe-se sempre de ser mulher. As mulheres são superiores aos homens em tudo, mas é claro que eles não podem saber. Eu acho que tem tudo a ver um pouco com a fala que nós vamos fazer hoje de noite. Pode passar? Eu vou tentar responder 3 perguntas durante essa noite. Primeiro, eu vou perguntar se a ciência é masculina. E vou, na mesma hora, responder sim, senhora. E aí eu vou me perguntar quais os indicadores que eu tenho para poder fazer essa afirmação tão contundente. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu quero, depois de mostrar-lhes 2 indicadores, eu vou tentar explicar por que esses indicadores dão esse resultado. Pode passar? Eu quero começar dizendo que não é só a ciência que é masculina, mas quase toda a produção intelectual é predominantemente masculina. Se vocês olharem as artes, a filosofia, a literatura, os líderes políticos, os religiosos, hão de encontrar fundamentalmente líderes masculinos, muito poucas mulheres. Agora que estamos começando a ter algumas exceções, mas ainda, tanto na política como na arte, na filosofia, nos líderes políticos, se vocês olharem a composição da Academia Brasileira de Letras ou da Academia Brasileira de Ciências, parecem verdadeiros clubes do bolinha. Na Academia Brasileira de Letras tem agora 40 pessoas, 4 são mulheres. Há muito tempo só tinha 2, há muito tempo ainda uma só. A mesma coisa é a Academia Brasileira de Ciência. Quando nós falamos em esporte, se eu disser Campeonato Mundial de Futebol, é claro que eu estou me referindo ao Campeonato
masculino. Eu preciso dizer campeonato feminino de futebol quando é o caso. Mas olhem também que não é só para o bem que os homens são maioria. Olhem esses nomes: Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Milosevic, Idi Amin, Pinochet, Bush, Saddam, Mubarak Gaddafi. Qual é a mulher que vocês põem aí nessa lista? Praticamente não existe. Vejam que até nisso os homens têm o predomínio, até no mal. Pode passar. Eu vou trazer 2 indicadores para poder fazer essa resposta. O primeiro indicador é uma pesquisa muito ampla, feita por um estadunidense, Michael Hart. Ele perguntou o seguinte para um número muito grande de pessoas de diferentes geografias e de diferentes faixas etárias e diferentes posturas teóricas e ideológicas. Ele perguntou quais os nomes que foram mais significativos em todos os tempos e em todas as geografias na história da humanidade. Vamos admitir que eu perguntasse hoje para vocês, cada um vai me citar 3 nomes de pessoas que acham importante. Aí eu poderia fazer uma lista. O Michael Hart fez uma lista, e dessa lista fez um livro, perguntando quais as pessoas. Então, esse é o nosso primeiro indicador. O segundo indicador que nós vamos usar é uma contabilização da outorga dos prêmios Nobel de Ciências. Então, nós vamos olhar os prêmios Nobel em Física, em Química e em Medicina e Fisiologia. Vamos ver a outorga para homens e a outorga para mulheres. Quando nós tivermos olhado esses 2 indicadores, a lista do Michael Hart e a lista dos prêmios Nobel, nós vamos ver que a ciência, as religiões, a política, a arte, a filosofia, não é, por acaso, eminente masculina. Tem tudo a ver com a maneira como nós fomos constituídos. E isso vai me levar a examinar o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão. Olhando esses 3 DNAs, nós vamos ver que não somos assim por acaso. Se me permitirem, eu repito o esquema. Então, vamos primeiro conhecer 2 indicadores. Esses 2 indicadores vão indicar como é que nós vamos olhar, que análise vamos fazer. Em cima disso, nós vamos olhar o porquê e vai estar no DNA grego, DNA judaico, DNA cristão. É essa a proposta para hoje de noite. Pode passar. Então, vamos primeiro ver a lista das 100 pessoas que mais influenciaram a humanidade. Eu quero dizer que todos nós podemos ter críticas a essa lista, provavelmente faríamos uma lista diferente. Eu estou me aproveitando dessa lista do Michael Hart. Eu quero chamar a atenção que é Michael Hart com T, tem o Michael Hart com D, que é o autor do livro O Império, não é esse é com T no final. Ele fez essa lista e aí escreveu um livro, The 100, os 100 mais. Essa lista tem sido reajustada, tem sido feita nova, mas não tem variado muito e por isso eu estou ainda me baseado na original. É sempre importante a gente pensar qual seria, antes de mostrar a lista, quem é que eu botaria em primeiro, quem é que eu botaria em segundo. Provavelmente aqueles de vocês que não conhecem a lista já estão fazendo nesse momento uma listinha própria. Mas vamos ver a lista então. Não se assustem, eu sei que vocês não estão conseguindo ler, mas eu vou olhar depois a lista em separado, eu vou fracioná-la em 5 partes. Não sei se, todavia, já conseguem olhar quem é o primeiro. Vamos fazer o seguinte, Felipe, mostra os 10 primeiros só, agora. Então, primeiro lugar, olhe, surpresa para alguns, Maomé. Segundo lugar, Newton. Terceiro, Jesus Cristo, e assim vai a lista. Então, vejam, nos 20 primeiros, olhem qual é a composição. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção de vocês, daqueles que eu escrevi
e isso fui eu, não, isso não está na lista assim, mas eu peguei alguns nomes e escrevi em verde. Maomé, Jesus Cristo, Buda, Confúcio, São Paulo e Moisés. Provavelmente já identificaram de comum, são ou religiosos, ou aqueles que, mesmo não sendo de uma religião, como é o caso de Buda e de Confúcio, uma filosofia de vida, um e outro, que se adapta às pessoas como se fosse religião. Não estou dizendo que é, estou dizendo como se fosse. Bom, mas é verdade que vejo que o Maomé tem um lugar que jamais nós nos colocaríamos, talvez, porque estamos num mundo que é mais cristão do que islâmico. É preciso dizer que hoje os islâmicos, em número, já são maiores que os católicos. Eu não disse que os cristãos, mas são maiores que os católicos. Bom, tem 2 nomes nessa lista que provavelmente é desconhecido. Os outros 18 são conhecidos. Eu vou dizer 2 palavrinhas a respeito do 7, o Tsan Hailun, o 7, um chinês que já antes de Cristo inventou o papel. Então, ele foi uma pessoa muito importante pela invenção do papel. O 17 é o Shi Hanti, foi o chinês que que construiu a muralha da China, e fez para ele também um grande mausoléu com os guerreiros de Xi'an, uma cidade da China, onde está esse mausoléu. Há uns anos atrás, uma parte dessa exposição, alguns guerreiros vieram para o Brasil para uma exposição, tiveram em exposição em São Paulo. Eu tive o privilégio de já ter estado em Xi'an e ter visto esses mausoléus, que é talvez um imenso pavilhão com vários guerreiros a cavalo, a pé, com armas, em carruagem, tudo em tamanho natural, que o San Xie Hanti fez para ser o seu local mortuário. Ele também fez queimar todos os livros que existiram antes dele, para dizer que o conhecimento começasse com ele. Quer dizer, então ele tem essa pecha. Bom, outros nomes que talvez valesse a pena considerar nessa lista, eu sempre digo, com essa lista, não com esses 20, mas com os 100, a gente poderia fazer passeios o dia inteiro em termos de ensino da ciência. Eu queria falar de um nome... Bom, os químicos estão satisfeitos que o Lavoisier está nessa lista, os físicos estão vendo Copérnico e estão vendo... Quem mais de físico tem aí? Copérnico, o Einstein, os químicos, já falei em Lavoisier, o Galileu Galilei, dos físicos também, Aristóteles, da filosofia, Euclides, da matemática, Colombo, descobridor, quer dizer, então estão todos nomes bastante... Chama atenção o apóstolo Paulo, aí, em primeiro lugar, um lugar privilegiado que ele tem, em 6º lugar, e é o único dos 12 apóstolos importante, que aparece nessa lista. Não estou dizendo que os outros são mais ou menos importantes, mas Paulo é o responsável que o cristianismo não fosse apenas uma seita e passasse a ser uma religião universal. Por quê? Na discussão de Paulo e Pedro, Paulo defendia que a nova religião, mesmo que ele não estivesse desde o começo, fosse para todos, e Pedro queria que fosse só para judeus circuncidados, ele tinha entendido assim, mas ganhou Paulo, e aí nós temos o cristianismo, como eu dizia ontem ainda numa fala, não tem nenhuma outra organização como a Igreja Romana, que tem quase 2.000 anos, então isso é uma coisa que faz diferente. Bom, outros nomes eu acho que cada um faz os seus comentários à parte. Eu acho que Newton merece estar em 2º lugar nessa lista. Vamos ver mais 20. Como nas anteriores, não tem nenhuma mulher. Nos 20 primeiros não teve, nos 40 primeiros, então não temos. Nessa lista, ainda tem o nome ligados à religião, talvez dos nomes mais importantes, eu colocaria até com mais destaque Lutero. Para mim, Lutero
foi uma das pessoas muito importantes. Eu não sou luterano, mas eu acho que Lutero foi muito importante. Bom, eu não sei outros nomes aí que a gente podia lembrar. Conhecidos mais, o James Watt, o Faraday, o Maxwell, todos são nossos conhecidos. Ainda são muito... O Dalton, da química, muito conhecido. Vejam que tem tristezas nessa lista. Olhem o 39, que nem vamos citar o nome, o Hitler. Tem um nome aí que é muito importante e provavelmente poucos de vocês conhecem o nome, e até difícil de pronunciar, o 36, o Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek é um holandês do século XVII, era importador e exportador de sedas, trabalhava com sedas que buscava no Oriente, mas também construía lentes para microscópios. Ele chegou a ter 240 microscópios em sua casa, e com isso descobriu os seres unicelulares. Ele foi muito importante. Depois ele vendeu essas lentes também para Copérnico, e Copérnico conseguiu com essas lentes fazer telescópio. Perdão, eu errei. Copérnico vendeu para Galileu Galilei. Eu errei. Vendeu para Galileu Galilei. Copérnico não tinha telescópio ainda, Galileu tinha. O Leeuwenhoek, então, é esse que eu citei, ele era muito amigo de um pintor holandês muito famoso, Vermeer, aquele que pintou a menina do brinco de pérola. O 28, provavelmente nós brasileiros não aceitaríamos os irmãos Wright com o 28 e botaríamos Santos Dumont. Na verdade, os irmãos Wright voaram antes que Santos Dumont, mas eles, na verdade, planaram. Eles saíram de uma montanha bastante alta, com planadores, e voaram, entre aspas, diferente de Santos Dumont, que levantou ao lado da Torre Eiffel, subiu e fez voltas ali. Então, o trabalho de Santos Dumont é maior. Eu não sei se tem mais algum nome que merecia ser citado. Quer dizer, todos mereciam. Nós também não botaríamos o Marconi, inventor do rádio, em primeiro lugar. Tem um gaúcho, o padre Landel de Moura, que foi vigário da Igreja do Rosário, em Porto Alegre, fez transmissões sem fio muito antes que o Marconi, mas não conseguiu registrar. Então, aqui vamos ver mais 20 e vamos chegar aos 60. E ainda não tem nenhuma mulher. Alguns nomes que vocês gostam dos seus inventos. O Alexandre Bell, o número 62, o telefone, o Fleming, a vacina. Vamos ver que outros nomes. O Simão Bolívar, vários países da América Latina, responsável pela fundação de Independência Bolívar. Em cima do Bolívar está o 47, que não sei quantos de vocês sabem a invenção, da guerra, fotografia. Ali está o Mendel, da genética, está o Max Planck, está Santo Agostinho, está o Papa Urbano III, que foi o Papa da Inquisição, da Inquisição não, das Cruzadas, eu errei, das Cruzadas. Santo Agostinho, século IV, né? Calvino, um reformador, como Lutero, Rutherford, teoria atômica, Heisenberg, mecânica quântica, eu acho que eu citei praticamente todos. Vamos ver mais 20. Finalmente uma mulher, 65, Isabel a Católica. Antes de falar de Isabel a Católica, outros nomes nessa lista que a gente daria muito destaque. Eu acho que talvez o Freud, o 69, talvez é um dos mais importantes dessa parte. Voltaire, muito importante. Jean-Jacques Rousseau também. Euler na mineralogia. Fermi na fissão atômica. Röntgen, raio-x. Como eu disse para vocês, quando pego essa lista, eu fico viajando. Vou um, vou outro. É muito bonito isso. Ali está o Kepler, de 75, o Malthus, que em 1798... um teólogo, ministro da Igreja Anglicana, recomenda controle da natalidade.
Bom, mas vamos falar da Isabela Católica. Isabela Católica é a mulher do Fernando. Vocês já ouviram falar muitas vezes os reis católicos. Os reis católicos são Fernando e Isabel. Feitos importantes desses reis católicos. Bom, primeiro a Isabel falsificou a sua certidão de casamento para casar com o Fernando. Fernando era para casar com a Joana de Portugal. Aliás, os reinos da Espanha estão sempre... A notícia de ontem no reino da Espanha, o rei Juan Carlos vai renunciar, quer dizer, ele é rei emérito, vai renunciar porque está metido em muitas falcatruas. Bom, mas voltando a Isabel, então, é mulher do Fernando, eles foram quem financiaram a viagem de Cristóvão Colombo à América. Então, esses dois são os reis católicos. Outro feito da Isabel e do Fernando, a maior Inquisição, que durou quase 3 séculos, foi imposta sobre esses reis. Inclusive, o confessor, agora não me lembrei, não foi o confessor da rainha Isabel, era um dos grandes inquisidores. Não me passou o nome agora. Então, Isabela Católica é uma das mulheres que tem nessa lista. Os outros nomes dessa lista nós já comentamos. Vamos ver os últimos 20, então. E tem uma mulher, 94, Elizabeth. E aí é uma curiosidade interessante. A Elizabeth é católica, bom, ela é... Não, Isabela Católica. Elizabeth I foi rainha da Inglaterra. Aliás, a Inglaterra tem tido rainhas longevas. Tem a rainha Vitória, tem a Isabel, que foi muito tempo rainha, e a atual rainha da Inglaterra, Isabel II, essa aqui é a primeira. Eu estou dizendo Isabel ou Elizabeth, porque os espanhóis, por exemplo, traduzem sempre os pré-nomes para o espanhol. Então, eles dizem Carlos Marx, por exemplo, e eles dirão para a rainha da Inglaterra, que nós estamos chamando de Elizabeth I, eles também estarão chamando ela de Isabel, porque Isabel é Elizabeth, e vice-versa. Então, essa aqui é filha do Henrique VIII. O Henrique VIII é aquele que, em 1523, fez a reforma anglicana. Ele queria casar com a Ana Bolena e o Papa não lhe deu o divórcio. Então, ele disse uma coisa muito simples: o Papa não me dá o divórcio, quem vai escolher agora o Papa da Inglaterra sou eu. E o arcebispo de Westminster passou a ser o chefe supremo da Igreja Anglicana, quer dizer, não é mais Igreja Romana, mas Anglicana, 1523. Então, a Isabela Católica também é conhecida por Rainha Virgem. Mesmo que tivesse tido muitos amantes, ela conserva o título de Rainha Virgem. Nos Estados Unidos tem um estado, o estado de Virgínia, que é a homenagem à Rainha Virgem, à Rainha Isabel, ou Elizabeth. Bom, poderíamos ficar comentando os outros nomes ainda dessa lista. Vejam que já tem um nome bem mais recente, mais atual, que é o Kennedy, que foi assassinado em 1963, não tenho certeza, 63 ou 64. Bom, outros nomes que tem aí nessa lista conhecidos, chamar atenção. O Pincus, que é a pílula anticoncepcional, foi muito importante, o 82. O Ford, vocês conhecem, o Vasco da Gama conhecem. Eu acho que são esses. Bom, ao fim e ao cabo, eu apresentei uma lista de... Não, quem fez a lista foi o autor da lista que eu já citei. Estou cansado, eu acho. Bom, essa lista tem 2 mulheres, 98 homens. Michael Hart, o autor da lista. A gente se esquece, mas lembra depois. Michael Hart. E ainda disse que Hart é com T para diferenciar do outro, que é o Hart com T. Bom, então está aí o primeiro indicador
parece não haver dúvida de dizermos que a ciência, a filosofia, a história, as religiões, tudo é predominantemente masculino. Aliás, as duas mulheres que aparecem nessa lista, as únicas duas, são rainhas. Coincidentemente, duas Isabel ou duas Elizabeth. Então, temos aqui o primeiro indicador. Não tem nenhum nome de uma mulher cientista nessa lista. E, portanto, vamos achar uma mulher cientista, passando um pouco adiante na nossa. Antes de falar nos indicadores dos prêmios Nobel, eu queria falar nessa mulher, Hipácia ou Hipátia. Hipácia de Alexandria. Essa mulher nasceu aproximadamente no ano 370 e morreu, foi assassinada em 415. Alguns comentários importantíssimos agora. Hipácia, se vocês pegarem um livro de história das ciências, até o século XIX, lá da antiguidade, lá 500, 600 anos antes de Cristo, até o século XIX, vocês não vão encontrar nome de outra mulher, apenas o de Hipácia no século V. Quer dizer, no quarto e quinto. Não existe nenhuma outra mulher mencionada na história da ciência. Isso é muito significativo. No século XIX, e aí nós vamos ver, vão surgir o nome de algumas mulheres importantes. Mas então, Hipácia. Hipácia, século IV, época que o norte da África, onde está Alexandria, se torna possessão romana, e mais ainda, é nesse século IV que Constantino, vendo um sinal no céu e diz, nesse sinal vencerás, e era uma cruz, e ele fez uma promessa e se torna cristão. Não só ele, todo o Império Romano se torna cristão. Quer dizer, de novo, se tem a religião do rei. O rei antes cultuava o sol, todos cultuavam o sol. O rei agora cultua o cristianismo, todos se tornam cristãos. E o norte da África, Marco Aurélio, Cleópatra, vocês estão lembrando desse momento nesse século IV. Hipácia, que trabalhava na biblioteca de Alexandria, dava aula, vinha gente de toda a parte de Roma, vinha gente da Grécia para ouvi-la, e ela disse assim: eu não vou me tornar cristã porque eu quero continuar oferecendo culto ao Deus dos meus pais. E os pais delas tinham os deuses da religião egípcia, e ela não quis se tornar cristã. O patriarca de Alexandria, Cirilo, se incomoda com isso. Como é que ela não se torna cristã? Como é que tem mais gente que vem visitá-la em Alexandria do que a mim? E arma uma cilada, pode passar. E o Cirilo manda prendê-la, e os cristãos enfurecidos levam ela para dentro de uma igreja e de um templo, onde ela é cruelmente torturada até a morte. Seu corpo foi dilacerado com conchas e com pedras e com vidros e coisas, e depois de morta ela foi arrastada pela cidade e lançada numa fogueira. Então, essa é o triste fim da única mulher de ciência. Tem um filme que se chama Ágora, cuja capa do filme eu botei ali. Ágora é aquela praça que tem em qualquer cidade, a praça que tem nas cidades gregas e romanas onde eles discutiam. Esse mesmo filme pode passar? Também se chama Alexandria, é o mesmo filme, Ágora ou Alexandria. Esse filme é dirigido pelo Alexander Amenábar, que é aquele que fez Mar Aberto, daquele rapaz que se quebrou a espinha e quer se matar. É um filme foi importante. A Raquel Weisz faz o papel de Hipácia, depois tem o Davos, que é o escravo, tem o Orestes, que é o prefeito de Alexandria, e assim por diante. O filme é muito bonito de ver, sofrido, é claro. Então, citei o único nome de mulher da história da ciência até o 19. Pode passar. Agora nós vamos ver a contabilização dos prêmios Nobel.
Vocês sabem que cada ano, em outubro, são distribuídos 6 prêmios Nobel. O Prêmio Nobel de Física, o de Química, o de Medicina ou Fisiologia, o da Paz, o da Economia e o de Literatura. Desses 6 prêmios Nobel, 5 deles, tire o de Economia fora, são prêmios doados por Alfred Nobel, um sueco muito importante, que, entre outras coisas, descobriu a dinamite, ganhou muito dinheiro e quis deixar um legado para as pessoas que mais se distinguissem em física, em química, em medicina e fisiologia, na contribuição da paz e da literatura. Esse prêmio pode ser ganho a cada ano ou por uma pessoa, e aí ela recebe sozinha o prêmio de mais de $2.000, ou pode ser ganho por 2 pessoas, e aí cada uma ganha metade, ou pode ser ganho por 3 pessoas. Se for ganho por 3 pessoas, podem ter 2 divisões, ou cada um deles ganha 1/3, ou um ganha metade e os outros 2 ganham 1/4. Então, repito, o número total de prêmios Nobel não é igual, porque às vezes um dá 2, outro dá 3, etc, etc. De física, por exemplo, os prêmios começaram a ser distribuídos em 1901, portanto, são distribuídos já há 119 anos. Em outubro desse ano vai ser distribuído mais uma vez. De física, 213 premiados já houve, uns com 1, outros com 2, outros com 3. Destes, apenas 3 mulheres ganharam o Prêmio Nobel. Uma ganhou em física, em 1903, outra em 63 e outra só agora em 2018. E destas 3 mulheres que ganharam o Prêmio Nobel em física, todas ganharam junto com homens, ou seja, nenhuma mulher ganhou o Prêmio Nobel de Física sozinha. E fazia 63 a 2018, fazia 37, 40, mais de 50 anos, então, que uma mulher não ganhava. Agora ganhou de novo em 2018, mas sempre dividido com homem. Então, 213, 3. Agora vamos ver química. Esses são os prêmios Nobel de Física do ano passado. Quer dizer, então eu trouxe aqui para atualizar. Mas pode passar. Agora vamos ver química. Química, já houve 184 premiados. 184. Dos quais 5 mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Química. Dessas 5 mulheres que ganharam o Prêmio Nobel de Química, 2 ganharam sozinha. Em 1911, ganhou uma mulher sozinha, e em 1964, também ganhou uma mulher sozinha. Agora, olhem um detalhe, vou antecipar. A mulher que ganhou em 1903, a mulher que ganhou o Prêmio Nobel, junto com 2 homens, é a mesma que ganhou sozinha em 1911. Então, tem gente que já está dizendo certo, Maria Curie, exatamente. Maria Curie ganhou em 1903, junto com o Pierre, seu marido, e junto com o Becquerel, ganharam os 3 juntos. Becquerel ganhou a metade e o casal Curie ganhou a outra metade. Em 1911, Maria Curie ganhou o Nobel sozinha. Em 1964, mais uma mulher ganhou o Prêmio Nobel sozinha, e teve mais 2 que ganharam, 3 que ganharam acompanhadas, em 11 não. Em 35, 64 e 2000, não, 35, 2009 e 2018. Aliás, uma outra curiosidade importante. A mulher que ganhou com o seu marido em 1935, ela é filha da Maria Curie. Então, a Maria Curie, o casal Curie, teve 2 filhas, a Irene e a Eva Curie. A Eva ficou jornalista, escreveu uma biografia sobre os pais, e a Irene, uma química nuclear muito importante,
casou com me esqueci de nome. Daqui a pouco eu me lembro. Agora já vou ficar tranquilo. Então, a Irene Curie ganhou o prêmio Nobel junto com o marido por descobertas de partículas nucleares artificiais. Bom, agora vamos ver de outro, pode passar? Medicina e fisiologia. Esses são os 3 de química do ano passado. Os 3 de química. Agora vamos ver de medicina. Medicina, 219 prêmios Nobel já foram distribuídos. Desses 219, 12 foram para mulheres. E a situação é a seguinte: as mulheres ganharam, junto com homens, 1947, 77, 86, 88, 95, 2004, 2008, 2009, 2014 e 2015. Ganharam mulheres junto com homens. Mulheres ganharam sozinhas em 1983. E as outras foram juntos com homens. Então, interessante que desde 1901 até 2019, nas 3 premiações de ciência, houve 607 laureados. E desses laureados 207, 20 são mulheres, ou seja, menos do que 3%. Me lembrei do nome do marido da Irene, Frederic Joliot-Curie. Ele adotou o nome da esposa, o sobrenome. Frederic Joliot, e aí ele passou a se chamar Frederic Joliot-Curie. Também tinha a sogra, que era bipremiada em Física e Química, e tinha o sogro, que tinha ganho o Prêmio Nobel de Física, já tinha falecido, mas, então, Frederic Joliot-Curie. Pode passar adiante, por favor? Aqui são os 3 homens que ganharam Medicina e Fisiologia no ano passado. Eu só mostrei os 3 dos últimos anos, mas não. Vocês viram que dos 9 de ciências do ano passado, não teve nenhuma mulher, 9 homens. Quer dizer, essa história de dizer que está mudando, não sei. Pode passar? Peguei agora literatura. Literatura, já houve 107 laureados, e dos quais 15 mulheres. No ano passado, foram entregues 2 prêmios de literatura, porque no ano anterior teve um problema de assédio e tiraram, não teve de literatura no ano passado. É o único prêmio também que não é divisível, é só para uma pessoa. Mas então vocês viram que a literatura também, 15 a 107. Prêmio Nobel da Paz, eu acho que vem agora. Pode passar? Mais uma. Não, está aqui, ó. Volta, por favor, Felipe. Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz é o único que não é dado exclusivamente para pessoas, é dado também para organizações. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras já ganhou, aqueles que buscam minas que não explodiram, ganharam, etc. Então, da Paz já foram concedidos, o prêmio já foi concedido a 15 mulheres. Essas 15 mulheres estão entre 99 pessoas que ganharam o Nobel e 33 organizações. Então, se nós somarmos, isso aí dá coisa de 132, dos quais 15 mulheres, em torno de 10% da paz. Mais uma. Agora eu queria falar do Prêmio Nobel de Economia. O Prêmio Nobel de Economia é o único prêmio que não é dado pela Fundação Nobel.
é dado pelo Banco Mundial, perdão, pelo Banco Central da Suécia. Ela dá um prêmio. E começou a ser distribuído em 2009. Até agora, já houve uma mulher, desde 2009, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ganhou junto com um homem. E, no mais, 67 pessoas já ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Ganha medalha, ganha tudo igual, só que pago pelo Banco Central. Pode passar. Aqui são os 3 que ganharam de economia no ano passado, e vocês veem que tem uma mulher. Pode passar. Existe um prêmio que não é prêmio Nobel, mas é equivalente, é a chamada medalha Fields, dada para matemáticos. A medalha internacional de descobrimento proeminente. Só que as regras são um pouquinho diferentes. Primeiro, ele é concedido a 2, 3 ou 4 matemáticos que não podem ter mais de 40 anos de idade, e é distribuído, não é distribuído cada ano, é distribuído alguns anos, eu não sei se é anos pares, etc., não sei, mas é o equivalente ao de matemática, de Nobel de Química. Não, de Química, Nobel. Pode passar adiante. Aqui tem uma situação, uma mulher que ganhou o prêmio, a medalha Fields. Ela nasceu em 77 e morreu em 2017. Uma jovem matemática nascida no Teherã, mas que naturalizada estadunidense, foi que ganhou o prêmio Nobel, mas morreu de um câncer logo em seguida. Um brasileiro, Oscar Ávila, tornou-se o primeiro matemático brasileiro da América Latina que ganhou a medalha Fields. Eu estou citando isso pela sua semelhança com da matemática, da Nobel. Pode passar. Existe também um livro sobre as mulheres matemáticas, etc. Pode passar. Eu queria dizer algumas palavras sobre Maria Sklodowska-Curie, que é aquela que ganhou esses prêmios Nobel. Em 1911, ela ganhou o prêmio Nobel sozinho de Química, e por isso que agora em 2011, foi o Ano Internacional da Química, em homenagem a essa premiação. Ali, Maria Sklodowska-Curie é uma polonesa, e por isso vocês podem ver o sobrenome dela. O pai dela era Sklodowski, mas esse Sklodowska não é o feminino de Sklodowski, corresponderia ao nosso D em português. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais fácil de entender. O aeroporto de Varsóvia se chama Aeroporto Copernicá, quer dizer, é o aeroporto de Copérnico. Então, Maria Sklodowska, porque ela é filha do senhor Sklodowski. Então, ele tem um nome, faz esse D possessivo, Antônio da Silva, por exemplo. Então, isso é o Maria Sklodowska. Então, algumas coisas da vida dela, que é uma vida... Eu escrevi um capítulo de um livro sobre a vida dela. Ela casou com o Pierre Curie, ela veio da Polônia, muito pobre, não tinha dinheiro para alimentação, e começou a trabalhar, fazer medicina, depois ela vai fazer física, e termina casando com o Pierre Curie, que era um dos físicos mais importantes da França, então, e eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1903, junto com o Becquerel. E em 1911, ela ganha sozinha o Prêmio Nobel de Química. E em 1911 também, ela tem primeiro em 1906, morre o Pierre Curie, ainda muito jovem, em 1906 ele morre, e ele
é atropelado por uma carruagem, por uma carreta puxada a cavalos que transportava fazenda para fazer uniformes para o exército. Então, ele foi atropelado, saía do Hotel de Ville, estava chovendo, ele abriu o guarda-chuva, não viu a carruagem, a carroça que vinha em sentido contrário e o matou. Então, foi o primeiro calvário de Maria Curie, em 1906. Depois, o segundo foi quando, em 1911, ela perdeu por um voto ao acesso à Academia de Ciências da França. Isso foi uma coisa muito triste, porque ela era biprêmio Nobel e o argumento de alguns da Academia de Ciências, como é que ela vai ter uma roupa para botar a espada na cintura como botavam os acadêmicos? Até isso alegaram. Bom, mas ela perdeu, não ganhou. Ela teve um romance, depois de viúva já, com o Langevin, e o Langevin ainda não tinha estava separada da mulher, mas não era oficial a separação. A imprensa francesa também perseguiu ela muito. E eles paravam na frente do apartamento onde ela vivia e, puta, volta para a Polônia, estragando a família mineira, família francesa, etc, etc. Mesmo bipremiada, ela foi maltratada. Quando, em 1995, quando foi o último ano do governo do Mitterrand, ele levou o casal Curie para ser enterrado no Panteão, em Paris. E o Mitterrand disse, então, aquela vez, é a primeira mulher que entra por sua própria força no Panteão para ser enterrada aqui, porque as outras era porque era filha do fulano, filha daquilo. Em 1902, quando começou, até 1902 funcionou, teve o euro, e antes do euro a moeda da França era o franco. E a nota mais alta era a nota de 500 francos, e era de um lado o casal Curie e do outro lado o laboratório deles. Então, eles foram reconhecidos bastante. Pode passar? Duas outras. Maria Curie, então, tem biprêmio Nobel, mas ela não é a única que tem 2 prêmios Nobel. Um nome muito conhecido que tem 2 prêmios Nobel é o Linus Pauling. Linus Pauling é prêmio Nobel de Química 1954 e é prêmio Nobel da Paz 1961. Ele ganhou o prêmio Nobel, é o que está a figura mais em cima aqui. E depois tem um outro físico, John Bardeen, que ganhou 2 vezes 1/3 do prêmio. Ele ganhou em 1956 e 1972 1/3 do prêmio. Pode passar. Bom, agora vem a parte mais importante. Por que a ciência é masculina? E eu estou dizendo que ela é masculina, eu vou tentar mostrar isso, pela nossa tríplice ancestralidade. Eu vou examinar 3 DNAs. Eu sei que faz falta outros, mas, por exemplo, podíamos botar aqui o DNA islâmico também, poderíamos botar aqui o DNA africano. Eu, por enquanto, estou nesses 3 e já estou atento a algumas outras que tem que salvar. Mas, então, a ciência masculina, vamos olhar a nossa tríplice ancestralidade. Então, a primeira, ancestralidade grega. E na ancestralidade grega eu vou destacar 2 coisas, o mito e a ciência. E na ciência eu vou dar um destaque a Aristóteles. E nos mitos eu vou falar no mito de Pandora. E a herança grega maior que nós temos é o saber. Então, por isso que eu destaquei ali nos gregos, com os gregos nós aprendemos a pensar, eu vou dizer assim. Segundo o DNA, então, é o DNA judaico. O DNA judaico, eu vou olhar a nossa cosmogonia e vou olhar o pecado de Eva para mostrar quanto nós somos a parte. Não somos machistas por acaso. Bom, do judaísmo eu destaco a lei, a nossa culpa judaica. Eu ainda hoje estava dizendo para uma colega o seguinte, eu
hoje de tarde estava um sol muito bom, eu peguei um livro de ficção, eu estou lendo um romance japonês, em português, e estava lendo lá, aí veio a culpa, por que você não está trabalhando essa hora? Eu digo, mas eu vou trabalhar hoje de noite, eu vou dar uma live, isso é trabalho. A gente está toda hora, então, essa lei judaica, culpa judaica. E, por fim, eu vou examinar a ancestralidade cristã e centralizo no cristianismo o amor. Eu vos darei um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, se bem que nem sempre se ama. E eu vou olhar um pouco São Paulo, Santo Isidoro de Sevilha, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Leão XIII. Então, esse aqui é o cardápio agora. Ao final disso aqui, eu vou querer que vocês achem que realmente temos razão para ter esse predomínio masculino. Então, começamos com os gregos. Eu queria rapidamente comentar o mito de Prometeu, para entender um pouquinho como é que essas coisas acontecem. Zeus e Prometeu têm uma briga. E aqui é preciso considerar que Zeus é o chefe dos deuses, que depois vai ser o Júpiter no panteão romano. Quando os romanos importam o panteão grego, eles mudam os nomes e o Zeus passa a ser o Júpiter. Mas Júpiter, o Zeus, o chefe. E Prometeu era um deus, não era um deus lá tão importante, segunda ou terceira categoria. E olhem o que acontece. Prometeu faz uma caçada, não mata um burro e pega para ele a melhor parte e não dá a melhor parte para Prometeu. Eu vou fazer uma nota de rodapé. Isso aqui é de um mito, não é de um livro sagrado. Se fosse num livro sagrado, tinha que ter uma ortodoxia. Aqui nos mitos nós não temos essa ortodoxia. Então, cada um conta e os mitos de uma maneira. Então, eles têm uma briga, Prometeu recebe uma xingada do Zeus e fica chateado. Pô, Zeus, eu não dei a melhor parte, agora está bravo comigo. Vou me vingar. E o Zeus e Prometeu dá para os humanos o fogo que ele rouba de Zeus. Zeus tinha o fogo para ele, Prometeu vai lá, rouba o fogo e dá para os humanos. Atenção, detalhe, eu não disse dá para os homens, eu não disse dá para as mulheres, eu disse ele dá para os humanos o fogo. Por quê? Aí, quando Zeus viu, Prometeu deu fogo para vocês, eu também vou dar meu presentinho para vocês. Sabem quem é que ele dá? Ele dá de presente para os humanos Pandora. E quem é Pandora? É a primeira mulher. Então, até então, os humanos eram todos seres hermafroditas. Então, vem Pandora, a primeira mulher, o que ela faz? Ela pega um casal hermafrodita, corta para ela, divide a parte masculina e a parte feminina, fica com a parte masculina para ela e fica sobrando uma parte feminina que vai lá e outra mulher. Bom, olha enquanto esse mito é machista, porque sempre a mulher vem lá e desequilibra o que estava certo. Estava o casal certo, vai lá, a mulher pega a coisa. Então, esse é um mito muito machista. E vocês vão dizer, mas quem é que também vai acreditar numa coisa dessa? Assim como a maioria dos que hoje estão me ouvindo, talvez a primeira cosmogonia que ouviram foi a história que Deus criou um boneco de barro, nesse boneco de barro infundiu uma alma imortal, e teve o homem depois tirar a costela, etc, etc, etc. Aqui nós temos também uma situação. Era isso que as crianças gregas ouviam. Como nós ouvimos a história de Adão e Eva, as crianças gregas ouviam, quando era pequenininho, a história de Pandora, a história de Prometeu, e ficavam provavelmente instigados pelos pais, principalmente pelo pai masculino, de dizer, olha aí, estava tão bom, precisou vir Pandora, se não tivesse vindo Pandora, continuaríamos, etc, etc. Então, eu quis trazer esse mito para mostrar essa situação.
Pode passar? Bom, eu disse que eu iria olhar dos gregos os mitos e iria olhar a ciência. E da ciência eu gostaria particularmente olhar Aristóteles. Aristóteles, cerca de 400 anos antes de Cristo. Ele ensinava: a semente masculina está dotada de todas as características que teria o novo ser. Se da semente masculina nascesse uma fêmea, isso era porque devia ser uma impotência do pai que não conseguiu fazer um outro homem. E se nascesse uma criança com defeito, a mulher que não soube alimentar bem a criança, a nova semente, a fecundação. Então vejam que não podia ter coisa. Aristóteles ensinava que a mulher pode ser considerada um homem com deficiência, pois tem o menor cérebro, tem o menor quantidade, o menor volume de esperma, chamava-se o suco vaginal de esperma feminino, e olhem como o esperma masculino é muito mais volumoso que o esperma feminino, é porque no esperma masculino tem, inclusive, a alma imortal. Quer dizer, então, vejam, tanto a ciência como os mitos, construção de machismo. E vejam um detalhe importante: isso dura pelo menos até os 1600, ano 1600, 1500, 1600. Pode dizer que essa concepção aristotélica, tanto de universo quanto essa parte de biologia que eu trouxe agora, isso dura 2000 anos para mudar. Pode passar a seguinte. Agora eu queria começar a falar da nossa ancestralidade judaica. Em primeiro lugar, eu queria olhar a nossa cosmogonia. Me permitam, talvez alguns não estejam bem lembrados, a palavra cosmogonia. Cosmos é o universo, e gonia é a origem do universo. Então, cosmogonia é a origem do universo. Como é que começou tudo? E provavelmente, eu vou dizer, eu sei que eu já disse isso hoje de noite, a cosmogonia que todos nós ouvimos pela primeira vez é aquela que está no livro dos Gênesis. E lá tem um Deus masculino criador. Tem outras cosmogonias que tem uma deusa, tem outras cosmogonias que tem um ser hermafrodita, olhem os gregos, e tem outras cosmogonias que tem um casal de deuses, por exemplo. Então, tem essa situação. Deus, agora, tem uma figura que é apagada no Gênesis, que é a figura de Lilith. Eu não sei quantos de vocês conhecem quem é Lilith. A ideia, eu vou rapidamente explicar, trazer uns detalhes de Lilith. No Gênesis tem 2 relatos da criação. No primeiro relato diz: e Deus os criou, homem e mulher, ou varão e varoa, a sua imagem e semelhança. Então Deus criou um casal masculino e feminino à sua imagem e semelhança. Num outro momento, logo uns capítulos adiante em seguida, diz assim: Deus viu que Adão estava só, façamos-lhe uma companheira, e mergulhou Adão num profundo sono, tirou-lhe uma costela, e com essa costela lhe fez uma companheira. Quando Adão acordou, ele disse: essa é a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e tomou-a como companheira. Então, quais são essas 2 criações? Interpretações, inclusive, de teólogos judeus, eu tenho as referências, no livro Ciência Masculina eu detalho isso aqui. A primeira mulher de Adão é Lilith, mas ele se desentende, porque Lilith quer mandar nela. E aí Lilith diz: mas como Deus nos criou igual? Mas Adão quer comandar, inclusive como é que tem que ser o ato sexual,
ele tem que ser por cima e a Lilith quer, eu também quero ser por cima e coisa. Bom, se desentende, brigam e Lilith se manda do paraíso. Segundo alguns, depois ela se transforma num demônio. Mas isso é aqueles que querem. Mas Lilith, na verdade, é a primeira feminista. Então, depois Deus cria Eva para ser a companheira de Deus no segundo relato. Bom, eu não quero entrar em polêmica com os textos religiosos que vocês usam e pregam. Eu sei que, inclusive, temos gente que conhecem a Bíblia muito, muito melhor do que eu, mas essa é uma interpretação. Eu repito, uma interpretação. Outros farão desse mesmo episódio outras leituras. Bom, e aí depois o que acontece? Então, a mulher feita do homem, o pecado de Eva. E aí, de novo, hoje, quando a gente diz tantas vezes que nós temos que ser curiosos, estimular os alunos a ser curiosos, e diz, diferentemente da minha geração, os pais dizem, meu filho, não seja curioso. Por quê? Olha, a história da curiosidade está no paraíso. Podeis comer frutos de todas as árvores, menos dessa aqui, porque se comerdes, sabereis coisas que não deveis saber, matareis a curiosidade. Quer dizer, então, a serpente tenta Eva para ela ser curiosa. Quer dizer, hoje o que nós dissemos, a serpente também disse para Eva, né? Bom, pode passar. Eu trago aqui a seguir alguns relatos do casal do paraíso, e, em geral, o Adão sempre aparece como penitente, arrependido, e Eva, em geral, concupiscente, claro. É claro que também os padres mandavam aumentar, às vezes, as folhas de parreira para que os fiéis na missa não tivessem muita distração. Pode passar, não vou fazer grandes comentários. Eu acho esse aqui muito interessante, está lá duas cenas, o casal sendo expulso do paraíso, primeiro, de um lado, o casal, a Eva aceitando a maçã, ou o fruto, Adão pedindo para ela não aceitar, olha a postura de Adão, depois os dois expulsos. Pode passar mais uma? Pode passar. Ali tem duas cenas também da expulsão, e olha, de novo, o Adão pedindo, sempre é para aparecer a Eva, é para aparecer a culpada. O Adão dizendo não come, e a Eva pegando. Pode passar? Aqui também tem esses quadros. Pode passar. Pode passar mais uma. Esse quadro aqui eu acho fantástico de a gente ficar olhando. Bom, primeiro, tem 5 cenas aí que se a gente olhar um pouquinho, a gente vê. Mas a cena central qual é? A cena do pecado. Eva pegando a maçã, na zona do pecado. Depois tem outras 4. Tem ali a criação de Adão, dá para ver a criação de Adão, a criação de Eva, os dois no paraíso e depois a expulsão. Mas o central é o pecado. Isso que é interessante mostrar. E quem peca é a mulher. Pode passar. Ainda da nossa ancestralidade judaica. A mulher é impura pela menstruação. Eu tive uma passagem de diretor de uma escola judaica. Quando falarem na minha passagem pela escola, vai ser, se referirem, provavelmente não vão referir, mas se referir vai ser assim, chassou, vírgula, o breve, não durou 6 meses. Eu comecei com cerimônia de posse pomposa, inclusive com rabinos e e depois não durei 6 meses, por outras razões que eu não preciso entrar agora, mas a primeira coisa que diz, olha, nunca cumprimentarás uma mulher judia, ortodoxa, claro, que pratica, estendendo a mão, porque se ela está estenderes a mão e ela está menstruada, ela está impura. Se ela está impura, quando tu tocas, fica impura também. Então, a mulher é impura pela menstruação.
e por isso que eu disse que não se cumprimenta a mulher dando a mão. A mulher, ao casar, cortava ou corta todo o cabelo para andar em casa sem cabelo nenhum, uma carequinha para mostrar a sua submissão ao homem. Para ir para a sinagoga, então põe uma peruca. A mulher era impura também pelo parto, e inclusive isso se transforma para o cristianismo. Quando eu me lembro, eu sou mais velho, nós éramos 7 filhos, eu sou mais velho, quando os menores foram para ser batizados, eu me lembro que a minha mãe ficava fora da igreja até ser chamada para ser abençoada e poder entrar, porque estava impura pelo parto. E a mulher que morria de parto, muitas vezes se negava o cemitério cristão. Se vocês olharem a festa dos navegantes, ou da festa da apresentação do menino ao templo, em 2 de fevereiro, são 40 dias depois do Natal. Lá que vem a ideia dessa quarentena, só que lá era 40 dias mesmo, Natal, 40 dias depois, 2 de fevereiro. Quer dizer, que nós temos mais uma quarentena, mas também era por essa. E também o ato sexual não reprodutor como um ato pecaminoso. Os casais católicos, muitas vezes, viravam as estátuas dos santos que tinham no quarto porque eles iam fazer alguma coisa que podia ser pecaminosa. E se comungavam ou não no dia seguinte, tendo feito um ato sexual que sabidamente não foi um ato com concepção. Pode passar. O judeu começa as suas orações, o religioso judeu, nem todos são religiosos, agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Pense numa casa, o pai rezando isso, obrigado por não ter nascido. Qual é a concepção que o menino tem? Qual é a concepção que a menina tem? Quer dizer, olhem como isso se faz para menos. Outra coisa, tem cerimônias religiosas que precisam são públicas, um determinado número de participantes. As mulheres não contam para o quórum. Vamos dizer que precisam 11 homens, 11 pessoas, 11 homens. Se tiver 9 ou 10 homens e 2 mulheres para completar, não tendo chegado aos 11, não tem isso. As mulheres não são iniciadas no hebraico porque o hebraico é a língua sagrada para eles estudarem as escrituras. Só o homem tem o direito de estudar a escritura, as mulheres não eram iniciadas no hebraico. Tem um filme que eu acho muito bom para ver essa parte, que se chama Yentl, o menino da Yeshiva. Yeshiva é como seminário. Então, esse filme é um filme muito bonito, é do Isaac Bashevis Singer, e ele ganhou o prêmio Nobel de literatura. E a artista principal é a Barbra Streisand. Eu não vou cometer spoiler contando o filme, mas realmente é muito bonito. Adiante. Bom, vamos falar agora a nossa ancestralidade cristã. A nossa ancestralidade cristã, primeira coisa, muitas das normas da lei judaica continuam presentes no Velho Testamento. Se nós pegarmos aquilo que é o Velho Testamento da Bíblia cristã, é grande parte das leis judaicas, a começar principalmente pelo Levítico, e algumas outras coisas. Eu faço uma pequena referência à tradução do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é um dos cânticos eróticos que o rei Salomão faz para suas amadas, suas amantes, cada vez que ele tem uma nova coisa, faz cantos. Mas, olhem, se vocês pegarem, esses dias ainda olhei de novo na minha Bíblia, o Cântico dos Cânticos, o grande número de rodapés prefigurando coisas que não tem nada, que não está no Cântico dos Cânticos, mas é lido e mudado. Tem uma passagem, se alguém quiser conferir,
no capítulo 7, o versículo 2 diz assim: o teu umbigo é uma taça feita ao torno que nunca está desprovido de licores. Olhem como é que foi a tradução. Na verdade, era a tua vagina como uma taça feita ao torno, mas para as pessoas não se escandalizar, eles põem no umbigo como uma taça. Qual é o umbigo que tem licor? O licor está em outro lugar, né? Então, olhem como isso atrapalhou e dificultou essa ancestralidade. Pode passar adiante? Paulo tem um trecho na sua primeira carta aos cristãos de Corinto que diz o seguinte: que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissa, como diz também a lei. Se desejarem instruir-se sobre algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. E hoje nós ainda vemos isso, 2000 anos depois de Paulo, tem, na maioria das denominações cristãs, a mulher não tem voz. Agora, mais recentemente, em algumas delas podem ter pastoras, mas nem todas. Aqui, por exemplo, no Brasil, tem a Igreja Luterana do Brasil e a Igreja Luterana no Brasil. A do Brasil não tem pastoras, a no Brasil, que é o sino do alemão, tem, a do Brasil, que é o sino do estadunidense, não tem pastoras. Pode passar. Ainda um outro trecho da carta aos Coríntios: pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. Quer dizer, então vejam quanto tem machismo nessa frase. Uma outra carta de Paulo: quanto àquelas coisas que me escreveste, sobre as quais me escreveste, digo que é bom para o homem não tocar em mulher, mas por causa de evitar a fornicação, que cada um tem a sua mulher e cada uma tem o seu marido. Melhor é não ter, diz Paulo. Mas se não dá, então, eu acho interessante que Paulo agora pode ser considerado o inventor da educação à distância. Ele mandava as cartas dizendo essas coisas, etc. Ele diz num outro trecho: o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer na cabeça o véu, sinal da sua dependência. Não temos dificuldade nenhuma para ver a contribuição da ancestralidade cristã para essas posturas machistas. Pode passar? Ainda da ancestralidade cristã, bom, Constantino, eu já falei antes. Santo Agostinho. Santo Agostinho era um pagão na norte da África, se converte ao cristianismo e faz uma contribuição muito, muito importante no cristianismo. Se torna bispo de Hipona, e como bispo de Hipona explica a Santíssima Trindade, principalmente, de Agostinho, mas ele diz em outros momentos o seguinte: todos os problemas da humanidade começaram com o pecado de Eva, que a serpente escolheu a mulher para enganar, porque sabia que o homem mais inteligente não seria seduzido. Sem comentários, né? Bom, Santo Isidoro, que foi bispo de Sevilha no século VI, tem que cuidar porque os espanhóis têm dois Santo Isidoro. Tem um Isidoro agricultor e outro esse Isidoro que era teólogo em Sevilha. Olha o que ele dizia: a mulher devia andar encurvada, pois a costela que lhe deu origem era torta, mostrando também a sua submissão àquele que lhe dera uma parte do seu corpo. Quer dizer que a mulher teria que andar encurvada para lembrar o homem que lhe deu uma parte do seu corpo. Desculpe, mas não precisa muito para entender isso. Pode passar? Alberto Magno, um químico, foi professor de Tomás de Aquino,
ele dizia, no século XIII, quando o vento norte era forte, puro e revigorante, gerava homens, enquanto o vento sul, fraco e úmido, gerava mulheres. Quer dizer, então era um produto ambiental. Certamente o casal botava o dedo para fora e via se estava, de onde é que vinha o vento para ver o que tinha. Tomás de Aquino dizia que o homem é o princípio e o fim das mulheres, assim como Deus é o princípio e o fim das criaturas. O Papa Leão XIII foi Papa na virada do século XIX para o século XX, foi Papa até 1913, portanto, nós, provavelmente todos aqui somos do século XX, então, o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Pode passar. Ainda sobre a ancestralidade cristã, eu faço uma diferença de cristandade e igreja cristã. Uma coisa é igreja cristã, outra coisa, o Ocidente, por exemplo, era a cristandade. Na verdade, só existia a Europa. Né? E olha, então, algumas coisas da cristandade. Vamos ao século XVIII, que é o século do iluminismo, aquele século em que Kant disse: liberta-te daqueles que querem pensar por ti e pensa. Mas Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes educadores, o criador de Emílio, como é que ele criou Emílio? Ao mesmo tempo, Rousseau diz: a mulher de cultura, com educação, é uma praga para o marido, para os filhos, para a família, para os criados, enfim, para todos. Quer dizer, não pode haver maior machismo nessas posturas. Quer dizer, então, eu repito sempre, nós fomos educados para ser assim. Ainda no século XX, se considerava pouco fecundas aquelas mulheres que só tinham 4 ou 5 filhos. Na segunda década do século XX, uma feminista estadunidense foi levada à prisão, acusada de práticas obscenas, por ter uma clínica de orientação para a contracepção. Ter uma clínica de orientação para a contracepção deu cadeia para uma mulher. Pode passar? Bom, nos indígenas, nós vemos a mesma coisa, em geral, a maioria das tribos são machistas, os chefes são homens, o papel feminino não é nem sequer mencionado. Entre os islâmicos, o Corão melhorou bastante a situação da mulher, o Corão mudou, porque as mulheres tinham um status qualificado de esposas, de viúvas, de avós, de órfãos, mas não foi continua com o Corão reforçado a ideia da poligamia. Pode passar. Aqui, para dizer que nós não estamos só, essa figura do yin e do yang, que é muito usado pelas pessoas e mostram, etc., em geral não se dão conta o que significa uma e outra. O yin, que é a parte preta, corresponde ao lado não iluminado da montanha, à passividade, ao ímpar, à lua, ao frio, ao forte, à fêmea, ao feminismo, ao mal. Enquanto que o yang, que é a parte branca, corresponde ao lado iluminado da montanha e se refere à atividade, ao par, ao sol, ao calor, ao dia, ao macho, ao masculino, ao bem. Quer dizer, então, também nisso, entre os orientais, é marcada essa posição machista. Pode passar. Bom, o primeiro livro que trouxe alguma coisa sobre a igualdade entre os dois sexos foi no século XVII, um livro de um francês, François Paulin de La Barre.
que publica um livro que se chama A Igualdade dos Dois Sexos. Vocês podem imaginar quanto isso aqui foi audacioso. Bom, no século XVIII, século das luzes, eu já falei, particularmente Kant. Tem os movimentos feministas no século XX, tem um filme, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que fala um pouco dessas coisas, mas não vamos entrar agora. Pode passar? Para encerrar, por que hoje ainda há desigualdade? Diminuiu bastante, mas por que há? Bom, pelo menos por duas razões. Uma sócio-histórica e outra biológica. Eu comento rapidamente uma e outra. A sócio-histórica. Pode passar. Não é no espaço de 2 ou 3 gerações que vão superar preconceitos milenares. Vejam que esses preconceitos estão lá nos livros sagrados, estão nos mitos, há 2000 anos antes do cristianismo. Então, essas coisas continuam. Então, não vai se superar isso tão fácil. E essa discussão sobre a orientação sexual, o direito de as pessoas poderem escolher a sua opção sexual, isso é muito recente, e ainda é muito marcado de preconceito, mas já é um avanço em relação do que era muito poucos anos atrás. Então, essa sócio-histórica. A biológica, por favor. Vejam quanto é recente o direito dos pais poder escolher o número de filhos. Em 1968, o Papa Paulo VI publicou uma encíclica, Humane Vitae, que dizia que aos casais cristãos aos casais católicos, só é permitido ou a continência periódica, o método da tabelinha, ou a ejaculação fora. Não pode, ainda é proibido para os casais católicos, a pílula, a camisinha. Então, isso mostra também quanto as igrejas colaboraram para esse atraso, para essas dificuldades. Bom, pode passar? Como foi anunciado, eu faço um rápido comentário, vou ser bem rápido dos livros. Tem o livro Alfabetização Científica, é um livro que já está em 8ª edição. Eu sempre destaco nesse livro que desde a sua primeira edição em 2000, todas as edições que houve até aqui, reedições, os direitos autorais são do Departamento de Educação do MST, porque a maioria das coisas que tem ali eu aprendi no MST. Ciência através dos Tempos é um livro sobre história da ciência. Eu ainda circula desde 94 e no Brasil não tem muitas obras de uma maneira resumida como essa, porque os livros de história da ciência, em geral, são muitos volumes. Ali tem a capa das edições originais e a capa atual. A capa atual é essa do meio. Pode passar? Educação com Consciência é um livro que eu escrevi em Madrid, em 2002. Tem um capítulo sobre Inquisição, tem um capítulo sobre sementes caipiras, tem um capítulo sobre bruxaria, etc. Para quem é útil, ensina a minha tese de doutorado. Depois tem esse livro, que é a palestra de hoje. É um bom livro para dar de presente para os machistas. E tem esse último livro, que vai ser a nossa fala de quinta-feira que vem. Depois da manhã nós vamos ter essa fala, que devia ter sido dado antes. Esses 2 livros estão esgotados, mas se encontrarem num sebo, eu recomendo comprar. Vale a pena. Pode passar? Eu queria chamar a atenção, então, do nosso encontro
dia 6 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, das disciplinas, a indisciplina, a última fala dessa série de 5 que nós organizamos. Instituto Federal do Paraná e Universidade do Estado da Bahia. Pode passar. Nós estamos pensando, mas eu acho que o Rodney falou com muita propriedade, estamos tentando organizar uma utopia. Essa utopia, nós queremos organizar uma série com 7 episódios, onde terá as 5 revoluções científicas, aquelas que nós vimos numa noite só, nós vamos ver dessas 5, uma cada noite. E vai ter uma primeira sessão que vai discutir justamente a questão do dogmatismo e da certeza, e termina na 7ª sessão, discutindo um pouco acerca das incertezas. Pode passar. Aqui tem uma provável ideia, e eu reforço o que o Rodney disse no segundo semestre, na segunda metade desse mês. Se nós começarmos em 18 de agosto e fizermos terças e quintas, então nós vamos até dia 10 de setembro. Então, estão todos convidados e ajudem a divulgar, que eu acho que vai valer a pena. Pode passar? Aqui estão os meus endereços. Tem a página, na página tem inclusive uma livraria virtual, tem o blog que a Ana falou e tem um canal no YouTube e no Facebook. Pode passar? Antes de fazer a última pergunta, eu quero dizer que o professor Felipe e eu vamos apresentar uma live na sexta de noite, que nós vamos mandar a comunicação para vocês ainda, nessa sexta ainda. Bom, a minha última pergunta é aquela de sempre. Dentro dessa análise crítica que nos levou a valorizar as diferenças de cada uma e cada um de nós, como é que nós vamos ser protagonistas, pode passar, enquanto mulheres e homens envolvidos nessa tentativa de disseminarmos sempre mais uma alfabetização científica na linguagem que está escrita a ciência, nesses tempos marcados por desesperanças e esperanças, quando em nosso horizonte deveria estar propósitos de colaborarmos para a construção de um mundo melhor e mais justo. É isso que nós queremos fazer. Muito obrigado. Então, nós agradecemos, né, essa excelente palestra sobre essa ciência masculina. Claro que essa pergunta provocativa aí, né, bastante, que Chassot traz aí ao final, certamente a resposta é muito complexa, ela depende de muitas variáveis, mas uma delas, com certeza, tem que estar aí. Não construímos o nosso futuro, a contribuição, sem o conhecimento de como o conhecimento foi construído, né? E isso Chassot traz para a gente com muita leveza, dá muito prazer, os comentários aqui nos chats remetem a isso, né? O quanto é bom ouvir o mestre Chassot falando sobre história. Então, vamos aqui para algumas perguntas. Quero destacar que o formulário já está aí no chat. Só preencher o formulário. A primeira pergunta que vem no chat, Chassot, a Cristina Eliotti, que também é da UNEB.
saúda, né? E pergunta: o que o senhor pode nos falar sobre o acesso das mulheres à educação formal? Pois o que se sabe é que, historicamente, houve uma defasagem muito grande entre o ingresso dos meninos à escola em relação às meninas. Eu conto no Ciência, nesse livro, Ciência Masculina, o caso de uma professora minha, portanto, eu sou da idade da pedra, mas ainda na segunda metade do século XX, queria repetir, ainda na segunda metade do século XX, não, na maioria dos cursos superiores, era vedada a presença de mulheres. Então, isso é uma coisa muito significativa, bem pouco tempo atrás. Outra coisa, as escolas dos meninos, as escolas das meninas eram separadas e se fazia diferença, inclusive na qualidade do ensino. São conquistas que agora as coisas estão mudando e estão melhorando. Eu acho que era isso, Rodney. Certo. Não tenho mais nenhuma questão. Eu acho que também a hora é cansativa. Então, a gente pode... quero destacar aqui até uma dúvida de Kelly Maiara Araújo sobre a live passada. Então, mais uma vez, reforçando, a live passada, da quinta-feira, ela foi transferida por motivos técnicos de conexão, ela foi transferida para essa quinta-feira. Então, quinta-feira agora, nós vamos ter a live 3, que essa já estava agendada como a 4, né, a live 4, essa de hoje. Então, a live 3, ela está sendo reposta na terça-feira, na quinta-feira, né, portanto, dia 6. Né, vamos estar aqui de novo, nesse mesmo canal aqui do Felipe Figueira, no YouTube, com a terceira live, que vai falar das disciplinas à indisciplina. Mais uma vez, contando com o professor Chassot. E depois, talvez, dia 18, nós começamos aquele nosso de 7 dias que falou o Rodney. Professor, então, agradecê-lo mais uma vez. E como o senhor destacou, e o professor Rodney destacou também, próxima quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter a nossa live 3, que é das disciplinas à indisciplina, e na sexta-feira também teremos um bate-papo, né, nosso aqui, sobre leituras e escritas em tempos pandêmicos. Então, desde já a gente antecipa o convite e depois também nós vamos trabalhar na divulgação, nos cards e tudo mais. Então, muito obrigado. E o link, o formulário para a certificação, ele está no chat. Algumas pessoas estão perguntando por que só vai ficar disponível em tal dia ou em outro dia? Porque nós temos uma série de atividades para organizar e isso demanda, assim, também uma organização da nossa parte. Mas, conforme tem no nosso formulário, até o dia 15, esses certificados eles vão ser disponibilizados. Assim como os outros já foram, esses também vão ser enviados pelo e-mail. Então, professor, muito obrigado e nós esperamos agora a nossa live de quinta-feira. Uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado.